começamos. Boa noite, todos bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. Eu sou o Rafael, sou psicólogo, trabalho com neurodivergentes. E, bom, estamos aqui com a Luana, que vai falar com a gente sobre a experiência dela no artesanato, ela é da comunidade Neurodiversidade Consciente, e o quanto isso foi bom para ela enquanto neurodivergente, enquanto profissional, professora. Lu, apresenta aí sua rede social, quem é você e assim por diante, e aí a gente começa o bate-papo. Ok. Olá, meu nome é Luana Cássia e eu tenho formação em ciências biológicas, né? Atualmente eu atuo como professora de biologia e nas horas vagas eu faço artesanato, né? Posso começar falando um pouquinho sobre como começou essa minha relação com o artesanato? Pode ser? Pode. Aí eu vou te perguntando ao longo do processo, mas vai, Tá. seria você. Acho que você vai brilhar sendo você. Tudo bem. Fico um pouquinho envergonhada, né, de falar, não estou muito acostumada. Talvez não olhe muito pra câmera, porque fico mais envergonhada ainda, né. Antes de falar, na verdade, da minha relação com o artesanato, eu vou falar da minha relação com a neurodivergência, né. Eu tenho 2 psicodiagnósticos, né, que são quando o psicólogo ele te indica, né, para possibilidade da hipótese diagnóstica de TDAH e de altas habilidades. Na verdade, eu estou em processo, a minha psicóloga tem tentado trabalhar isso comigo, porque é um processo de descoberta tardiamente, então eu ainda não consigo me referir a mim como tendo altas habilidades, tá? E eu estou recebendo ainda a minha análise neuropsicológica, que eu estou fazendo desde janeiro, né? E estou nesse processo realmente de oficializar, né? Descobrir mesmo, nesse processo de autodescoberta, em relação à minha neurodivergência, né? Todos os sintomas que eu venho apresentando ao longo da minha vida, né? Faço parte da comunidade e vou falar um pouquinho dessa minha relação com o artesanato. Bom, eu acredito que, na verdade, antes de eu falar da minha relação com o artesanato, é preciso eu falar da minha relação com arte, né? Talvez para mim fique até um pouco clichê dizer sobre a minha relação com a arte, porque eu acredito que isso aconteça com praticamente todo mundo, que é a relação na infância, né? Quando eu era criança, eu desenhava muito, muito, muito mesmo. E tá travando? Eu consigo te entender, mas vai travando um pouquinho. Tenta dar um ajuste aí. Tá, deixa eu tentar. Vamos ver se melhora. Vocês me avisam. Fiz uma alteração aqui, tá? É... Ok, aí vocês me falam se melhorou, tá? Eu desenhava muito quando eu era criança, né? E a forma como eu desenhava era um pouco diferente das outras crianças. No sentido que as crianças, quando elas estavam numa fase de desenhar em pauzinhos que eu falo, né, que são só linhas, por exemplo, uma pessoa, eu desenhava essa pessoa com o corpo. Eu não fazia os pauzinhos. Então, a minha relação com a arte começou desde cedo, nesse processo do desenho mesmo. E é claro que eu gostava muito de massinha, né, e outras coisas, mas o início mesmo foi com o desenho. Só para continuar aqui, melhorou o meu áudio? Tudo bem, obrigada. E depois do desenho, eu acabei tendo uma relação muito grande com a escrita, né? Então, outra forma aí de expressão artística foi escrevendo poemas. Eu escrevia muitos poemas e eu descobri também escrever poemas como uma forma de chamar a atenção dos adultos, porque sempre que eu escrevia poemas longos, eu recebia muita atenção. Então, cada vez mais eu entrei em uma fase de escrever poemas, além dos desenhos. Depois eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, né, e assim por diante. E eu não me lembro muito bem como começou
o artesanato em si relacionado a esculturas, esculpir, modelar. Mas eu tenho aqui uma das minhas primeiras esculturas guardadas, uma das que foi um Funko Pop, eu até quebrei ele, então ele tá meio judiado. Mas essa foi a minha primeira escultura, não sei se dá para enxergar muito bem. Que foi um Funko Pop, né, o estilo de uma personagem de jogo, que foi a Soraka, né. Então essa é uma das que eu tenho guardado. Eu não tenho muitos artesanatos meus guardados, porque a maioria eu usava para presentear as pessoas, né, eu sempre gostei muito de dar presentes. Inclusive, tem várias histórias muito engraçadas desde criança sobre dar presentes. Inclusive, já cheguei a pegar coisas do comércio do meu pai para presentear as pessoas. E na minha inocência, eu nunca tinha aquela noção, né, de que eu estava pegando algo que deveria ser vendido, né, que eu estava causando um prejuízo financeiro. Então, depois que eu comecei a desenvolver mesmo o meu artesanato com o passar da vida, eu comecei a usar o meu próprio artesanato como presentes, né, e presentear as pessoas. Então, como eu disse, a maioria deles eu não tenho aqui. Eh, e eu acredito que o artesanato, a arte em geral, ela tem uma importância muito grande em alguns aspectos que eu vou listar aqui. É muito importante num aspecto cognitivo, eu acredito. É muito importante a arte no aspecto motor ali, porque você tem que desenhar, né? Você tem que controlar seus movimentos, você tem que modelar, você também tem que controlar os movimentos, a pressão que você faz na massa, na hora da pintura, o processo ali de precisão ali do pincel também. Então tem uma parte motora envolvida, tem uma parte afetiva, no sentido igual eu mostrei pra vocês a Soraka. Era um personagem que eu gostava, era um personagem que eu achava muito bonito, né, de jogo. Também tenho aqui, eu tô até mostrando os meus mais feinhos, né. Outro personagem judiado que eu tenho aqui, porque ele caiu no chão e quebrou, mas eu tenho ele guardado com muito carinho, porque foi o meu segundo personagem também, foi no estilo meio Funko Pop, que é o Naruto, né, o olho dele quebrou. Mas, inclusive, o Naruto, ele parece muito um estereótipo de pessoa TDAH, né, que é uma das minhas hipóteses diagnósticas. Não sei se vocês conseguem observar muito isso no comportamento dele, mas eu me identificava muito com o Naruto, né. Dentro das características neurodivergentes que ele também parece ter, e teve um aspecto afetivo, né, quando eu construí esse personagem. E eu adoro personagens que são altamente detalhados, assim, que eu consigo, fazer os detalhezinhos. Então aqui eu tenho o detalhezinho da bolsa do Naruto aqui atrás, né, da roupa dele, o detalhe da faixa da perna, o detalhe do símbolo que ele tem aqui atrás da roupa dele, o detalhe do zíper, da gola da camiseta. Eu adoro personagens muito detalhados, até que o Naruto não é tão detalhado assim, mas me agrada muito, passar esse tempo adicionando esses detalhes. E esse foi um personagem que ele tá todo judiado aqui, ele quebrou recentemente. Ele tinha uma base também, então ele quebrou muito. Ele tinha o o Rasengan aqui, né, que é a bolinha azul do personagem. E ele tem esses olhos aqui que é quando ele vira, vou falar aqui de um jeito que todo mundo entende, né, quando ele vira a raposa lá, né. Então, foi uma personagem criado do zero, eu não tirei nenhuma referência. A posição dele foi criada por mim, o ato dele estar segurando ali, o "poder", né, entre aspas, dele, também foi uma ideia minha. Criar ele com esses olhos também da raposa, né, da transformação que ele faz, foi uma ideia minha. Então tem uma parte aí afetiva e tem uma parte também, é muito legal que é uma parte estética, criativa, que você consegue criar
uma coisa do zero. Você consegue pegar elementos, coisas que você gosta, que você admira e criar do zero, né. Eu gosto muito também de inventar, nem tudo dá certo, tá. Nem tudo dá certo, então, não é um resultado final, assim, que eu acho que, olha, ficou maravilhoso. Eu gosto de criar poções também, né, então eu tenho aqui uma poção de fada que eu inventei, criei, né. E aqui no junto com o artesanato, eu trago meu aspecto da bióloga, né, da professora de biologia, da bióloga que é licenciada, que é bacharel, que eu sou, que é o aspecto ambiental. Uma das coisas que eu gosto muito de adicionar à minha arte, ao meu artesanato, é a reutilização de materiais. Então, assim, quero deixar a Luana feliz, dar um material que ia para o lixo, que ia ser jogado para o lixo, que ia virar resíduo, né, que ia virar poluente. Eu amo transformar isso em algo novo, em algo mágico, em algo bonito, em algo criativo, em algo que eu possa usar, ou apenas para enfeitar, né, seja um objeto útil, seja um objeto apenas afetivo ou de enfeite ali do ambiente. Então aqui eu tenho um potinho, né, um recipiente de plástico, e eu usei ele para criar essa poção, né, no caso. Aqui eu tenho um outro objeto, não sei como está a qualidade da imagem aí para vocês também, né, mas aqui eu tenho um vidro de perfume. Esse vidro de perfume acabou, né. Quando ele acabou, eu usei um alicate para tirar a parte de metal que fica em cima, para conseguir ter acesso ao tubo, e eu enchi ele com água e coloquei um monte de glitter, né, verde também que eu tinha aqui guardado. Usei um papel também para criar uma decoração, como se fosse algo antigo, assim, queimei o papel, né, usei ele aqui para colar, para como se fosse um vidro de veneno, por exemplo, né. E aí eu criei aqui peguei rolha de vinho, que ia para o lixo, né. Peguei aqui, como eu disse, eu gosto muito de juntar materiais que quebraram ou que perderam, o seu que eu não uso vou usar mais, né. E peguei umas correntes aqui que eu tinha aqui também, usei cola quente, colei tudo e fiz aqui uma decoração. Então virou aqui um frasquinho de veneno mágico, por exemplo, né. Aqui esse caso é outra coisa também, isso aqui é outro frasco de vidro, pra ser sincera eu nem sei o que que era esse frasco de vidro mais, se também era um perfume ou alguma outra coisa de alguém que eu ganhei, né. Também fiz a mesma ideia de queimar o papel, colar ele aqui, dá um efeito muito legal quando a gente queima o papel e cola, né, porque ele fica com um marronzinho bem natural, assim, próprio do fogo. Colei sisal, colei uma lantejola que também que tinha, de um brinco meu que quebrou. Todo brinco que quebra, todo colar que quebra, perde par, eu guardo, e aí eu corto com alicate o resto, uso a parte que eu quero, colo em estruturas e faço aí uma poção de mana, por exemplo, né. Eu gosto muito de brincar com tudo isso, né, então aqui também tem outra poção que veio de um frasco de perfume. Então tem esse lado muito inventivo, muito criativo, gosto de pedir para as pessoas para me darem objetos, nem sempre isso dá certo, as pessoas raramente elas têm o mesmo olhar que eu, assim, de entender que eu posso utilizar aquilo para outra coisa. Então, geralmente, as pessoas só jogam no lixo, né, porque é mais fácil, porque é mais simples, ou porque elas realmente não veem uma potencial para aquilo, né. Minha mãe costuma brincar que eu sou acumuladora, porque, eu não sou acumuladora de fato, gente, mas eu gosto de guardar essas coisas, eu guardo em caixinhas e eu junto elas e transformo em algo diferente,
Então aqui tem outro frasco de perfume, fiz a mesma coisa, a mesma ideia, criei uma poção de vida, né, em redondinha, que super bonitinha, adoro ela inclusive. Então assim, eu gosto de usar o artesanato para criação, né. E isso envolve esses objetos que não tinham utilidade, envolvem objetos comprados, produtos comprados, como aqui, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, eu fiz a minha gatinha em Durepox, né, que é uma massa que eu consigo colocar embaixo da água, por exemplo, já que o Durepox ela é uma massa usada para conserto, né, de coisas que estão em contato com a água, por exemplo, torneiras. Então ela é uma massa muito resistente e uma massa que você consegue molhar, né. Então eu fiz aqui a minha gatinha. Tá dando para enxergar alguma dessas coisas que eu tô mostrando ou a qualidade está muito ruim? Dá para ver, sim. Fica pequeno, mas aí não Fica tem pequeno, né? como resolver Ok, tanto. então só Mas tá para eu ter ótimo. uma noção aí. Aí outros objetos que eu consigo ou reutilizar ou, comprar, né, e para conseguir produções melhores, assim, porque nem tudo necessariamente que você vai reutilizar vai te dar um resultado bom, dependendo do seu objetivo, da sua finalidade, né. Então aqui eu tenho, pedrinhas, essas pedrinhas eu ganhei, né, e eu tenho aqui, pedaços de corrente que eu acabei comprando, né, acabei comprando também o fecho da corrente, vou descrevendo aí porque realmente fica muito pequenininho, né. E eu fui juntando, peguei o alicate, fui, juntando pecinha por pecinha, fechando para dar os fechos, né, passando no meio aqui das miçangas, juntando elas, comprei um arame dourado, fiz aqui uma espécie de arco, como se fosse um chifre de, cervo, e criei um colar. Então, por exemplo, não tem colares no mercado que eu gosto, que me representem, eu posso fazer o meu próprio colar, né, posso criar o meu próprio objeto. E o legal do artesanato, o legal da arte em geral é isso, nem todo tipo de arte eu vou conseguir ter o domínio. Por exemplo, um tipo de arte de artesanato que eu gostaria de dominar muito é a costura, porque eu enfrento muita dificuldade que nem todas as roupas, na verdade, a maioria das roupas que existem no mercado não contemplam o tipo de estilo que eu gostaria de vestir, né, que eu gostaria de representar no meu corpo. Mas eu ainda não domino a costura e por mais que eu tenha mostrado, né, que eu faço as coisinhas em vidro, né, com materiais reaproveitados, que eu faço no Durepox, que eu faço, no metal, né, aqui na forma das argolinhas, eu não tenho muita paciência, para ser sincera, talvez isso venha também da minha neurodivergência, junto com toda essa criatividade, que eu consigo montar algo, né, do meu agrado, ou não, porque nem sempre o resultado é exatamente como eu gostaria que fosse, já que o perfeccionismo é muito grande da superdotação, eh eu não tenho muita paciência também. Então, por mais que eu tenha o anseio de aprender, o anseio de criar, eu não sou o tipo de pessoa que consegue se prender ou se convencer a se prender por muito tempo a uma atividade para conseguir dominar ela a um nível que eu gostaria de ter esse domínio. Então, muitas vezes eu passo tempos e tempos, eu digo que existem fases, né, artesanais. Então eu passo tempos e tempos focada em uma coisa só. Tive a minha fase das correntinhas, só postava isso no nosso grupo, no WhatsApp de neurodivergência. Vira e mexe, todo final de semana eu estava lá postando um novo colar que eu tinha criado. Então, assim, o foco é muito grande por um bom tempo, né? Mas esse foco, ele não é um foco, muitas vezes, tão grande a ponto de me fazer me prender às técnicas
e as teorias para eu dominar aquilo. Então, muitas vezes, eu crio coisas com base na minha tentativa, com base na minha imaginação. Não exatamente eu vou conseguir dominar a parte técnica, a parte teórica daquilo, né. Então sim, consigo criar, mas vou conseguir, dominar técnicas e dizer quais técnicas estou usando daquilo que criei? Não necessariamente. E infelizmente isso aí eu digo que é uma falha muito grande também, porque por um lado, eu tenho um rigor de querer o perfeccionismo, de buscar o perfeccionismo, de, ter quase que um culto ao conhecimento e à técnica e à teoria, mas por outro, nem sempre eu consigo me prender ou me voltar a ela, né. E a gente sabe que por mais que haja criatividade, por mais que haja um tempo dedicado a isso, se você não se dedica ao estudo da técnica, você não vai avançar tanto quanto você teria capacidade, tanto quanto você poderia. Como eu citei, eu tinha um avanço em relação ao desenho muito grande às crianças da minha idade, mas não foi uma coisa que eu cultivei. Por mais que eu tivesse uma facilidade, que quando eu era criança eu sempre costumava chamar de dom, eu dizia que o meu dom, o meu talento era o desenho, porque eu via que eu era muito superior às outras pessoas, sem sequer tentar ser superior. Era uma coisa que eu simplesmente era. Por mais que eu simplesmente era muito avançada, como foi uma coisa que eu não estudei, como foi uma coisa que eu não aprimorei, com o passar dos anos, as pessoas da minha idade que estudam muito o desenho, a técnica, têm uma qualidade de técnica e desenho muito superiores à minha, né. Então assim, tudo bem, eu tenho uma facilidade, mas eu não estudo aquilo, eu não me prendo a aprender realmente aquilo, eu não vou ser a maior pessoa, o gênio daquela técnica. Assim, eu não sei se existem pessoas que conseguem isso, mas ao meu ver é logicamente impossível mesmo, porque tem alguém se esforçando mais para alcançar aquilo, né. O dom, entre aspas, se sequer ele existe, a facilidade, ela não é nada sem o treino, né, da técnica, da teoria e do estudo, né. Enfim, eh portanto, eu não domino muitas técnicas de desenho atualmente, que pessoas da minha idade dominam, mas eu costumo brincar ainda, né. Então aqui eu tenho um desenho que eu fiz de mim mesma. Eu estava brincando aí de desenhar a mim mesma, então tenho aqui um desenho, né. E tenho vários outros também desenhos aí, mais antigos e mais atuais, que às vezes eu costumo desenhar. Tenho aqui mais um exemplo de artesanato que eu tentei. Como eu disse, nem tudo dá certo, nem tudo dá e nem tudo deu certo. Então aqui eu tentei usar, eh, como fala? Algodão para pôr na asinha, não deu o resultado que eu gostei, né. Também, a mistura que eu fiz desse bichinho aqui não foi a mais legal. Então muita coisa eu não gosto, tá, quando eu faço na arte, no artesanato. Muita coisa eu não gosto, mas eu deixo pra lá, e aí depois eu olho, depois de muito, muito tempo, eu olho e falo: "Nossa, ficou legal", né. Eu acho que no momento que eu faço a arte, a minha autocrítica ela é muito grande, né, e muitas vezes eu não enxergo o quão legal aquilo chegou a ficar. Eu tenho aqui uma lontra também, que foi um dos primeiros bichinhos que eu fiz, né. Ele tem até uma certa rigidez de movimento aqui, que se eu fosse fazer uma lontra hoje, provavelmente sairia melhor em termos de ali mobilidade visual do animal, que você olha para ele e vê. Eu tenho o meu mais recente aqui, cachorrinho, que eu postei no grupo inclusive, e esse foi um exemplo, eu não gostei dele quando eu fiz. Eh, Meu exemplo mais recente. E último final de semana eu estava olhando, assim, que eu deixo ele na minha estante, e eu falei: "Caramba, ficou tão legal", né. Eu falei:
putz, olha a profundidade do olhar desse artesanato, né, olha o focinho, olha a técnica de por mais que, né, não houve um estudo ali, olha a técnica da pintura ali, do rostinho dele, ficou bacana, sabe. Então tem esse lado do se cobrar demais, né. E esse se cobrar demais, gente, ele é um cobrar demais que atrapalha. Atrapalha, porque muitas vezes eu não faço um artesanato por causa dessa autocobrança, tá. Então, a criatividade não sai da cabeça, ela vem, ela passa, a ideia surge, mas ela não chega a se materializar, porque a cobrança é muito grande e a ansiedade do processo. Eu sou muito imediatista, eu sou muito ansiosa. Todas as lives que eu participo, eu tô me movimentando, por exemplo. Eu tô andando, então às vezes eu desligo a minha câmera, porque eu tô andando, andando, andando. Tem gente que fala: "Luana, eu fico tonto", ninguém aqui chega a me falar, mas eu fico tonto com a sua movimentação, porque você não para de se movimentar, né. Então assim, eu tenho uma energia, eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu tomo medicações para isso, mas ela não vai sumir, ela não some, não chega a sumir, né, gente. E existe uma ansiedade no artesanato, porque para você fazer tudo isso, tem um tempo. Tem um tempo de pintar, tem um tempo de modelar, tem o tempo de você esperar a massa secar para você continuar a fazer o resto. Porque se você modelar ali em cima, você vai deformar a peça. Se você pintar ali em cima, ela não vai secar direito, né. Se você pintar ali em cima, o resultado na pintura vai ser, não vai ser legal, né. Então, assim, para você atingir, um objetivo na arte, no artesanato, você tem que respeitar o processo, você tem que respeitar as etapas. Então, a arte, o artesanato, ele vem trazendo esse lado também de autodesenvolvimento, da paciência, do controle das emoções, que nem sempre você vai conseguir, né? Nem sempre você vai conseguir seguir isso. Mas é um treino, é uma maneira ali de você estar se treinando numa arte, numa tarefa que você gosta muito, que te dá também prazer, e eu costumo dizer que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que te causa prazer, te causa sofrimento. É um sofrimento ter que esperar a massa secar, é uma ansiedade muito grande, é um sofrimento esperar para conseguir pintar. Né, é um sofrimento, dá um sofrimento, assim, emocional, sabe, dá uma ansiedade. Então, o artesanato eu acredito que ele vá trabalhando muito isso em você também, porque além disso tudo, ele suja, suja, suja muito. Isso também te causa sofrimento, porque, veja bem, eu penso assim, se você é um autista, se você é um TDAH, ou se você é um altas habilidades, que gosta de um ambiente limpo, que gosta de um ambiente organizado, você ter uma desorganização ali no momento do seu criar, também te causa sofrimento. Então, assim, eu não romantismo inteiramente a arte. Ela também é dolorosa por vários processos. Ela é dolorosa porque às vezes você se dedica em um processo muito longo, em algo que no final você não gostou. Isso te causa muito sofrimento. Ela é dolorosa num processo que ela causa muita sujeira. Gente, isso aqui é feito em biscuit. O tanto que o biscoito suja não está escrito, tá? O tanto que você tem que usar água, água e massa, água e tinta, e aquilo lá, por mais que você vá limpando o teu ambiente de trabalho, também vai sujando, é uma coisa que acontece. Então, você tem que também que ir lidando com aquilo, com as tuas emoções daquele processo, de ter água ali, de ter tinta ali, de ter massa, de ter sujeira, aquele processo de você que tá lavando a mão toda hora, porque junta pelinho, e se você não manter a sua mão limpa, isso vai transferir para a massa,
né. Então tem ali todo um processo, dependendo da técnica que você está olhando, seja aquarela, seja o biscuit, seja o acrílico, seja tinta a óleo, que ela vai te demandar um controle emocional, que vai te eu acho que te treinando também, sabe. Só para mostrar mais uma arte aqui que eu fiz, quem conhece Valorant, que é um outro jogo, eu fiz a Jett aqui também, que é uma personagem, tá. E, ela foi uma personagem também muito gostosa de fazer, porque ela é muito detalhada também. Não vai dar para enxergar, porque é pequenininho, mas tem o gorrinho, tem o desenho ali da trás da roupa, tem ali as armas que ela usa, né, as espécies de faquinhas, esqueci o nome, tem o bolso da calça, o detalhe do sapato, o detalhe do cinto, o detalhe das luvas que ela usa na mão, né. Novamente modelo Funko Pop, que como vocês podem ver eu gosto bastante desse modelo. Eh, então é realmente um trabalho ali que a gente vai experimentando. E outra coisa também, eu gosto de fazer o artesanato, mas e o desconforto que existe quando você vai mudar de técnica, né? E a rigidez cognitiva que você sente, da dificuldade de você querer mudar de técnica, mas ser muito difícil, sabe? Do tipo, aqui eu mostrei um monte de modelos Funko Pop. Eu já vendi muitos modelos Funko Pop, então eu não tenho muitos aqui para mostrar, porque a maioria eu vendi. Vendi por muito tempo. Vendi muito em 2020. 2020, 2021. Dei uma parada e quero e estou voltando novamente. Inclusive citando a minha rede social, né? @MemoryKeeperBiscuit. O Rafa vai colocar aí, né, na imagem ali depois no YouTube. Tem aí no flyer também, né, dessa live. Porque eu vou voltar a vender também. Mas eu me propus a mudar do modelo Funko Pop, que é um modelo que eu já estava habituada, para o modelo realista, que é um modelo que eu gosto muito, sabe? O realismo, aquelas bonecas realistas, com peles realistas, olhos realistas, sabe? É uma coisa que me agrada muito. Então, já comecei a treinar também, e é um desconforto, gente, assim, a rigidez cognitiva que dá de você mudar de um modelo Funko Pop para um modelo realista, para você conseguir fazer um rosto mais próximo do real, né, um olho realista, uma orelha realista, um nariz realista, uma boca realista, é difícil, gente, também causa sofrimento. Ao mesmo tempo que o prazer que dá de você ver: "Putz, eu consegui", é muito grande. Então, para vocês terem uma ideia desse processo, isso aqui eu fiz em 2021. Eu fiz o olho, foi extremamente difícil de fazer o olho, fiquei muito tempo em olho, porque olho é difícil de fazer realista, porque você tem que criar o globo ocular, você tem que criar íris, você tem que criar pupila, você tem que envernizar, isso tem que dar certo. Às vezes o olho sai de tamanho diferente, às vezes o olho sai torto, você vai ver a íris está horrível. Então, assim, é difícil você lidar com o desconforto ali, a frustração de vários processos que dão errado. Isso aqui eu fiz a cabeça, fiz o olho, comecei a fazer o nariz, parei. Parei porque o sofrimento foi muito, eu não consegui continuar. Não consegui lidar com o restante, com a frustração do restante. Então, novamente, cá estou eu, Luana, em 2025, né? Consegui chegar aqui. Então, ó, novamente, consegui criar uma cabeça, consegui criar um olho, consegui criar um nariz mais avançado do que a técnica anterior, consegui criar uma boca, consegui criar a orelha, gente. E aí eu tenho que criar o restante, né? Tenho que chegar a criar cabelo e tal. Então é realmente etapas. Eu acredito que pessoas emocionalmente mais estáveis ou talvez fora da comunidade neurodivergente, eu não sei como é esse processo, mas talvez seja mais rápido, né, não sei dizer, não sei mesmo.
mas para mim é um processo um pouco demorado, sabe? De conseguir lidar com tudo isso que existe dentro de mim, com todo o perfeccionismo, com toda a rigidez cognitiva, com toda a frustração. A maneira como eu lido agora, já vou deixar você falar, Rafa, mas a maneira como eu lido agora com a sujeira do artesanato é bem melhor do que a maneira como eu lidava em 2020, por exemplo, né. Antes eu não conseguia avançar na técnica, porque eu não conseguia lidar com o fato de eu ter que preparar minha mesa de trabalho e o fato de eu ter que limpar a minha mesa de trabalho. Era muito frustrante, era muito desgastante, me deixava, sem energia, sabe. Ficava esgotada. Então, é um processo que você vai vendo que vai melhorando, que você vai evoluindo. Pode falar, Rafa. Lu, o que eu acho muito legal na sua fala, assim, tem várias coisas legais, né? Antes da sua fala propriamente, a gente tem uma sequência de coisas artísticas que são legais. Pensando aqui, que fez duas palestras aqui sobre arte-terapia em perspectivas diferentes. E aí a gente tem a Natália com a experiência dela de viagens, de uma perspectiva espiritual, que são todas experiências muito interessantes e em certo sentido, artísticas. Eu mesmo adoro escrever, então o escrever, para mim, é o seu processo de fazer o artesanato, e relacionado ao artesanato, à neurodivergência, como você trouxe, de um viés mais técnico, olha que legal. A gente tem perfeccionismo. Eu quero fazer aquilo perfeito. Só que é praticamente impossível a coisa sair exatamente como eu quero, dos mínimos detalhes. Na vida como um todo. Ao mesmo tempo, quando a gente faz qualquer projeto ou proposta de vida, existe um tempo próprio das coisas. Tem que falar com alguém, tem que esperar um protocolo acontecer, alguma coisa esquisita ou inesperada pode dar errado, às vezes é alguma coisa idiota também, por que não? Às vezes só alguém que tem que responder esqueceu da mensagem. E aí você fica assim, ai, que droga, era para ter caminhado. E você tem vivido com o artesanato todo esse processo que é muito neurodivergente. E aqui pensando em TDAH e altas habilidades, que é, nossa, o meu foco seletivo na altas habilidades, ele vai de um ponto até o outro. Ele não é linear, ou seja, a gente fala do nosso aprendizado que não é linear. Quando a gente pensa em TDAH e hiperfoco, a gente está falando de uma coisa que vai e volta rápido. Então, vai tudo convergindo para uma maneira de funcionamento muito própria. E aí você precisa aprender a se organizar, o que é um desafio para você, pensando também em neurodivergência. Porque você também tem que criar um processo. Comparativamente, se você fosse TEIA, talvez o processo de sujeira que desse errado ia ser mais dolorido do que o de organização. E aqui a gente não está falando de um melhor ou pior, a gente está falando de um processo humano diferente. E aí, se a gente compara isso com uma Luana criança, como que isso é diferente dos colegas? Claro que ia envolver frustração, envolver diferenciação e uma série de processos. Então, é muito bonito para mim, enquanto uma pessoa que é parte desse seu processo lá no grupo, ver a Luana que começou a postar as fotos, da Luana que chegou aqui para falar e tá assim, ai, tô com vergonha, não vou ter o que falar, e trouxe coisas tão legais. Trouxe um crescimento para você que é um crescimento muito fantástico. Saiu até lagriminha aqui, tá vendo? Ah. Soltou, soltou meu coraçãozinho de sorvete. E é muito bonito ver esse processo, justamente por isso. Foi uma ferramenta para você e que sirva para quem está vendo de inspiração. Porque também não adianta, nossa, eu criei uma história muito legal. Se você não escreveu, não serviu de nada. Nossa, eu quero fazer aquilo, tive uma ideia. Se você não aplicou, não serviu de nada. E a vida ela vai ter esses tempos práticos dela mesmo. Não vai ser como você quer. Às vezes você vai ter que fazer um décimo daquilo que você pensou, mas um décimo feito é melhor do que uma ideia na cabeça. E, e para mim, a metáfora perfeita disso é você dizer assim:
Nossa, não ficou legal. Pera, não ficou legal comparando com o padrão da sua cabeça. Não, não é que não ficou legal. E só você que consegue ver, entre aspas, só você, que é a lontra, né? Que a lontra Isso, a ficou, lontra. que a lontra ficou rígida, e na sua cabeça ficar rígida é ruim. Mas, assim, do ponto de vista de uma lontra, ficou legal. Ficou uma lontra. E aí, é muito interessante ver esse processo seu e que fica de exemplo para quem está vendo, assim. A gente precisa começar a executar as coisas dentro do nosso possível, dentro do possível da realidade. E lembrando, gente, que neurodivergência está 100% ligado até alguma disfunção executiva. Em algum momento da vida, porque você também supera isso, né? Mas ela vai e volta. Então, tá tudo bem. Se a disfunção executiva é por esperar, beleza, você tem que esperar ficar pronto, e tá tudo bem. Se é coordenação motora, você vai treinar no meio do processo. Se não fizer, nunca vai aprender. Então, Lu, brigadão. Agora eu vou fazer uma colinha que o Gabriel, que é o nosso designer, que fez os modelinhos da arte, fez para eu ler no final das lives. Ainda vou aprender a fazer isso gravado. Vamos lá. Rafa, posso ler um trechinho também de um parágrafo Pode? de um artigo que eu vi? Pode? Se você quiser, eu não lembro agora, eu só tenho o parágrafo, eu não tenho o autor. Aí qualquer coisa você coloca na descrição ali que eu te mando, tá? Vou Tá ler ótimo. rapidinho, que eu achei que coube muito aqui, sabe? Nesse processo que é realmente esse autodesenvolvimento com artesanato, né? Vou ler. É preciso alterar o ritmo da e na vida vivida, por meio do estabelecimento de pausas que possibilitem ao sujeito exercitar seu olhar na busca do não aparente, a fim de desvelar os mistérios e as causas que fazem a realidade se apresentar tal como é. O humano não nega a cotidianidade, mas a incorpora em uma complexa rede que amalgama passado, presente e futuro, contrapondo dialeticamente o que pode ser efetivamente, o que se pode ser efetivamente ao que se pode ser potencialmente, produzindo um tensionamento permanente entre o real e o ideal. Eu achei que coube muito aqui. Aquela coisa do eu quero atingir isso, eu quero fazer arte perfeita. Mas existe o que eu consigo fazer também, que nunca vai ser o meu ideal, né? E existe o olhar, abrir o olhar na realidade para as coisas que não são aparentes, né? Que é a sensibilidade do artista, que coloca isso, transforma em arte. Uhum, entendi. Nossa, uau, incrível. Mas é isso mesmo. A gente precisa parar de ficar no nosso perfeito, até porque talvez a gente não vai ter competência para realizar perfeitamente igual a gente acha que vai ser. Talvez depois de muita prática a gente vai chegar nisso. E aí, textinho colado. Obrigado pela participação. Nos sigam nas redes sociais, Neurodiversidade Consciente, aqui no YouTube e no Instagram. Deem um like, mandem para os amigos e conheçam as redes do nosso convidado, convidada. Nós temos uma comunidade no WhatsApp em que trocamos vivências, fazemos anúncios sobre o canal, recebemos sugestões de conteúdo e muito mais. Os requisitos no Instagram, sua participação. No mais, nos vemos no mesmo horário, na quinta que vem aqui no YouTube. E sua rede social, Luana? @memorykeeperbiscuit.